Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula de número 28 para crianças de segundo e terceiro ano. Tudo bem? Eu sou a professora Grace, como vocês já me conhecem. E os recados básicos? Já lavaram as mãos? Estão se mantendo em segurança, não é? Muito bem, continuem assim que vai dar tudo certo. Quais serão os materiais que nós vamos utilizar hoje? Hoje, além do caderno, do lápis, da borracha, do apontador e dos lápis de cor que a gente utiliza normalmente, lembro que na última aula eu pedi para vocês uma tesoura, uma cola e uma tirinha de papel? Lembram disso? Então, vamos, deixar já esse material aí separadinho, porque logo a gente vai utilizar, certo? Mas primeiro, vamos identificar o nosso caderno? Vamos identificar a aula? Olha lá. Ali está entrando a tesoura, a cola e o papel, a tirinha. E agora o caderno. Anotem bonitinho a data, aula número 28, língua portuguesa, que eu já volto. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos lembrar o que nós fizemos na aula passada? Olha lá no slide. Falamos de onde vêm as flores do Jardim Botânico de Curitiba. De onde era mesmo? Do Horto Municipal de Curitiba. Falamos também sobre o H, que apareceu na palavra horto, Aí falamos, que o H pode vir no início de algumas palavras por conta da origem da língua portuguesa. Lembram que a origem da língua portuguesa vem lá do grego, do latim, e a herança dessas palavras permanecem até hoje na nossa língua portuguesa. Falamos também sobre o H no final de alguns nomes próprios, algumas palavras também, e também quando o H vem junto, acompanhando as consoantes C, N e L, que quando a consoante H está acompanhando essas três consoantes, elas formam juntas um novo som. Lembro que nós até demos vários exemplos na nossa aula. Para casa, para que vocês fizessem uma pesquisa depois da aula, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa em livros, uma pesquisa em cadernos sobre outras palavras que começavam com H ou que tinham o H dentro da sílaba ou que tivesse no final de algum nome de alguém. Lembram? Vamos ver a tarefa que eu também fiz? Observem o meu caderno aí, ó. Vou colocar numa outra página para ficar maior para que vocês enxerguem. Olhem lá. Bem maior. Outras palavras com H. Quais foram as palavras que eu selecionei aí no caderno? Observem lá. O primeiro nome que eu coloquei aí foi Ellen. Depois nós temos a chuva. Olha lá. Então, primeiro a Ellen e agora a chuva. Agora a consoante H está acompanhando a consoante C. E daí, as duas juntas formam um novo som. No caso desta palavra é a chuva. Embaixo temos a palavra
hoje. Vejam que agora o H não apresenta som. Embaixo eu trouxe o nome de uma amiguinha minha. Essa menininha é muito linda, ela estuda lá na Escola Municipal Maria Nicolas. É a Hermione. O nome dela é Hermione, ela é linda. E o nome dela também começa com H. Embaixo da Hermione, eu coloquei a palavra bolinho, quando a consoante H está acompanhando a consoante N, formando um outro som, as duas letras juntas formando um outro som, que é bolinho. O som final é nho. Embaixo eu tenho a palavra bichos, embaixo eu tenho a palavra bochecha e, por fim, a palavra coelho. Será que eu consegui adivinhar alguma palavra que você também escreveu aí no seu caderno? Existem muitas palavras que contêm o H, certo? Mais tarde, quando passar tudo isso, a sua professora vai olhar e vai conferir com você a sua escrita, ok? E hoje, o que nós vamos fazer? Hoje eu trouxe o texto do Horto Municipal de Curitiba. Ontem ele estava nos slides, junto com as fotos, lembram? Hoje eu fiz a impressão desse texto e nós vamos ler esse texto parágrafo por parágrafo. Vamos observar? Então, crianças, como eu disse, o texto impresso, eu organizei ele em parágrafos, porque ele é informativo. Ele tinha entre os parágrafos as imagens. Hoje eu tirei as imagens e fiz a impressão só do texto. Percebam que ele é feito em parágrafos, porque ele é um texto informativo. Vamos ler novamente para que a gente possa lembrar o que ele nos diz? Vamos lá. Então o título é Horto Municipal de Curitiba. A visita começa pela semeadeira, onde os visitantes podem ver o funcionamento da máquina aplicando sementes no substrato. Em seguida, são encaminhados para a câmara de germinação, onde há condições necessárias para que as sementes germinem, como temperatura e período em que as mudas devem ficar ali. Mais tarde, a visita segue para a estufa sementeira, onde há a produção de mudas muito pequenas. Finalmente, os visitantes são encaminhados até a estufa de crescimento, local onde as plantas ficam cerca de 30 dias até um pouco antes de flor. Enfim, o horto também é responsável pela confecção das floreiras, manutenção na rua e irrigação. As estruturas de metal são fabricadas com material reaproveitado. De onde que eu tirei esse texto? Na verdade, eu adaptei esse texto porque eu peguei lá daquele site. Lembram que eu falei um site para vocês? Que está aqui embaixo. cidadedaciencia.wordpress.com. Tá? Eu acessei ele no dia 19 de maio porque foi o dia que eu fiz a pesquisa para vocês. Certo? Então ele fala sobre o quê? Ele é um texto que nos informa sobre a visitação, né? Ele explica pra gente como que as plantas elas vão crescendo lá no horto. Porque depois do horto elas saem de lá e vão para o Jardim Botânico, e vão para as praças, e vão para as ruas de Curitiba, certo? Mas observando cada parágrafo, eu posso afirmar que essa visita aqui acontece em um dia só ou ela acontece em mais dias? Quanto tempo é necessário para que eu faça essa visita e entenda lá no Horto Municipal de Curitiba todo o processo de crescimento das flores? Tem algumas palavras, algumas expressões dentro do texto, dentro de cada parágrafo, que vai indicar isso para mim. Certo? É claro que nós sabemos que nós precisamos de uma tarde ou de uma manhã, de um período só, para que essa visita aconteça. Mas eu preciso, com vocês, comprovar no texto a passagem desses acontecimentos. Existem palavras, existem expressões aqui dentro desse texto que comprovam para mim a passagem desse tempo. Certo? Essa sequência de acontecimentos. Vamos contornar essas palavras então?
Porque para eu escrever um texto bom, eu preciso ler, analisar os diferentes textos. Então vamos fazer essa análise aqui juntos, certo? Então, parágrafo por parágrafo. A visita começa pela semeadeira. Então, neste primeiro parágrafo aqui, eu já tenho uma expressão. Qual é a expressão? A visita começa, ou seja, é o começo do passeio. Então, vamos contornar esse trecho? Vamos contornar essa expressão? Então, eu trouxe para vocês aqui um contorno prateado hoje. Vamos colocar esse contorno aqui. Porque é essa expressão aqui, ó. A visita começa, que comprova para mim o início de toda a visita, certo? Então, a visita começa pela semeadeira, onde os visitantes podem ver o funcionamento da máquina aplicando sementes no substrato. Ok. Em seguida, são encaminhados para a câmara de germinação, onde há condições necessárias para que as sementes germinem, como temperatura e período em que as mudas devem ficar ali. Neste outro parágrafo, eu também tenho uma expressão que demonstra essa passagem do tempo. Qual é a expressão? Está bem no início do parágrafo. Qual é a expressão? Em seguida, certo? Então, eu tenho lá no primeiro parágrafo, a visita começa, aí continuando eu tenho em seguida. Então, essa daqui é mais uma expressão da passagem do tempo da visita. Vamos ler o terceiro parágrafo agora? Mais tarde, a visita segue para a estufa sementeira, onde há produção de mudas muito pequenas. Tem alguma marcação de tempo neste parágrafo? Tem, sim. Onde está? Novamente no início do parágrafo. Mais tarde. É também uma expressão que demonstra esta sequência. Então, também vamos contornar aqui com o nosso marcador prateado, que é puro brilho. Vamos lá. Mais tarde. Próximo parágrafo. Finalmente, os visitantes são encaminhados até a estufa de crescimento, local onde as plantas ficam cerca de 30 dias, até um pouco antes de flor. Será que temos mais um marcador de tempo aqui? Temos, né? A palavra finalmente chegamos lá, não é? Então, temos mais um marcador ali. Então, também podemos utilizar a palavra finalmente. E no último parágrafo. Enfim, o horto também é responsável pela confecção das floreiras, manutenção na rua e irrigação. As estruturas de metal são fabricadas com material reaproveitado. Aqui também, no último parágrafo, temos mais uma marcação desse tempo. Enfim aconteceu, certo? Então também vamos contornar a palavra enfim. Vamos reler então as palavras que marcam que fazem essa marcação dessa sequência de acontecimentos nesta visita? A visita começa. Em seguida, mais tarde, finalmente e enfim. Um outro aspecto muito importante desse texto é a paragrafação. O que eu percebo aqui nesse texto? Que ele inteiro fala sobre o Horto Municipal de Curitiba. Só que no primeiro parágrafo ele vai falar sobre o início dessa visita, né? Que as pessoas, os visitantes, encontram lá a semeadeira fazendo o trabalho dela. No segundo parágrafo, as pessoas caminham para um próximo passo dessa visita, né? Que chegam lá na câmara de germinação. Em seguida, no outro parágrafo, elas seguem, né? Os visitantes seguem até a estufa sementeira. Depois, eles são encaminhados para a estufa de crescimento, que é um outro lugar. E, por fim,
eles explicam, né, como que o horto mantém tudo isso na cidade, né? Tudo isso vivo, tudo isso bonito, todas essas flores vivas e bonitas na cidade, certo? Então, essa é a função do parágrafo. Ele não foge de um tema central. Só que cada parágrafo vai falar sobre um aspecto importante dentro do texto, certo? Essa é a função do parágrafo, tá? Parágrafo não é só esse espaço aqui. O espaço está indicando uma nova ideia, mas é uma ideia que não foge do todo e que fecha. Ele começa uma ideia e fecha, começa outra ideia e fecha, começa outra ideia e fecha, certo? Essa é a função do parágrafo, tá? Como vocês observaram aí no telão, crianças, eu trouxe 2 textos para vocês. O texto 1, que é o da Cecília Meirelles, que nós já trabalhamos. E trouxe também o texto 2, esse que a gente acabou de ler na aula, certo? Então, o texto da Cecília Meirelles, Leilão de Jardim, nós vamos chamá-lo de texto 1. E o texto do Horto Municipal de Curitiba, nós vamos chamá-lo de texto 2, certo? Então agora, vamos comparar um e outro? Vamos fazer a comparação da finalidade de um, finalidade de outro, como um foi escrito, como o outro foi escrito. Vamos ver o que eles têm de comum e o que eles têm de diferente? Vamos observar. Olhem lá no telão. O texto número 1, Leilão do Jardim. Texto número 2, Horto Municipal de Curitiba. Reparem que os dois têm título, certo? Um texto tem que ter título. Esses dois aí tem. Os dois têm autor. Um é a Cecília Meirelles, que é a nossa poetisa, que é a nossa poeta, certo? E o outro é o pessoal lá da Cidade da Ciência, que a gente não tem o nome da pessoa que escreveu. Mas nós sabemos que a equipe do site é responsável pelo texto que está aí impresso, certo? Que está aí na TV de vocês e que está lá no site que você pode visitar mais tarde, ok? Agora, os dois textos têm uma diferença bem grande. O primeiro, ele é um poema. E qual é a principal característica do poema? Ele é escrito numa estrofe, ele tem versos. Este poema, Leilão de Jardim, especificamente, ele é escrito numa estrofe só, numa grande estrofe, tá? Outros poemas que a gente pode pesquisar são estrofes mais curtas, mas esse, a poeta, ela preferiu fazer assim, numa grande estrofe. E ali nós temos versos. Os versos, eles podem rimar ou não, certo? Aí, dentro do Leilão de Jardim, tem rima? Sim, tem várias rimas, nós contornamos, lembro de toda a tarefa que a gente fez, não é verdade? Então, o Leilão de Jardim, ele é escrito em versos, tem rimas, mas se a poeta quisesse fazer um texto em versos que não tivesse rima, tudo bem. Agora, olhem a diferença do outro texto. O outro texto informativo, que estava escrito em parágrafos que a gente acabou de analisar, certo? Então, observem essa diferença. Um texto poético escrito em versos, numa grande estrofe, e o outro texto escrito em parágrafos, em cada parágrafo contendo uma informação importante lá da visita ao Horto Municipal de Curitiba, certo? Uma outra diferença muito importante. Qual que é a finalidade do Leilão de Jardim? É fazer com que as crianças, com os leitores, né, fazer com que eles relaxem, né? Talvez é uma mensagem da Cecília Meirelles dizendo para que você aproveite mais a natureza, olhe mais para a natureza, observe, preste mais atenção nos bichinhos que estão ao seu lado. Já a finalidade do texto Horto Municipal de Curitiba é outra. É te orientar sobre uma possível visita que você possa fazer. E já te antecipando o que você vai ver nessa visita, não é verdade? Ele tem uma outra finalidade, certo? Então, dependendo do gênero textual que a gente trabalha, né, seja ele o poético ou seja ele o informativo, os textos sempre vão ter uma finalidade. E a finalidade está na cabecinha de quem? Está na cabecinha de quem está escrevendo, certo? Um dia vocês vão ser escritores também.
porque vocês estão aprendendo agora, vocês ainda são crianças. E vocês vão ver, de acordo com a necessidade que vocês tiverem, vocês vão criar textos para comunicar uma informação importante. É por isso que existe a escrita, é a comunicação entre as pessoas, certo? A Cecília Meirelles fez essa comunicação com a gente através do livro de poemas. E o site Cidade da Ciência postou esse texto para informar as pessoas. Então, dependendo do texto, cada um tem sua finalidade, ok? Agora tem uma pergunta para vocês. Quando eu visitei o Horto Municipal de Curitiba, eu vi que lá eles estavam preparando uma florzinha para que aguente o inverno de Curitiba lá no Jardim Botânico e nas praças. Porque não é qualquer flor que aguenta o nosso inverno, ele é muito rigoroso. Observem o slide aí, ó. Olha a pergunta que eu fiz para vocês. Você sabe qual é a flor que vai decorar o Jardim Botânico neste inverno? Vocês querem descobrir qual é a flor? E que tal se a gente descobrir brincando? Observem esse slide agora. Eu tenho ali várias letras e cada letra pertence a um símbolo. Por exemplo, a letra A é um triângulo azul. A letra E é uma flechinha preta. A letra F é um círculo vermelho. Cada letra é representada por um símbolo. Vamos brincar de detetive? Troquem os símbolos por letras que vocês vão descobrir qual é a flor. Tá bom? Eu já volto. Anotem aí no seu caderno. Vão anotando o que dá essas trocas aí. Embaixo do número da aula, anotem o nome da flor que vai aparecer no inverno de Curitiba. Eu já volto para conferir. E aí, conseguiram descobrir o nome da flor? Conhecem essa flor? Vamos conferir a tarefa? Olhem lá. Letra A, M, O, R. Que palavra temos aí? Amor. E depois do amor nós temos o quê? Um hífen. Depois do hífen temos P, E, R, F, E, I, T, O. Perfeito. Amor perfeito. Lembram das aulas da professora Ana Lúcia? Lembram das palavras compostas? Aí eu tenho amor perfeito, separadas por um hífen. É o amor perfeito que vai decorar as ruas de Curitiba, as praças de Curitiba e também o Jardim Botânico. Você conhece o amor perfeito? É uma flor linda. Eu tirei uma foto dela bem de pertinho. Querem ver? Olha ela aí, ó. Olha que linda! Bem de pertinho. É o amor perfeito. Até coloquei o nome dela do lado da imagem aí, ó, escrita com letra minúscula. Lembram do nosso alfabeto? Mas não é para vocês escreverem assim, não. É só para vocês darem uma lida. Vocês já escreveram no caderno, né? Olha como ficou o caderno de vocês. Amor perfeito? Ficou assim? O caderno ficou um amor perfeito, tô imaginando. Não é? Então confiram que eu já volto. Então, amores, agora eu preciso que vocês peguem aquela tirinha que vocês deixaram separada, não é verdade? Ela está aí com vocês, não é?
Então vamos dividir essa tirinha em quadradinhos? Vocês já sabem fazer esse tipo de tarefa, né? A professora Alessandra fez com vocês, não é verdade? Então juntos, junto comigo, nós vamos dobrar uma vez ao meio, pontinha com pontinha. Passa bem a unha assim, ó, para fazer o vinco no papel. Tá? Ele estava inteiro, agora eu tenho a metade. Dobraram a metade, pontinha com pontinha, mais uma dobra. Agora eu tenho a metade da metade. Passa bem a unha. Certo? Conseguiram? Agora, dobrem mais uma vez. É a última vez. Agora nós temos a metade da metade da metade. Não é verdade? E ficou um quadradinho, não ficou? Olha que legal. Agora abre. Ficou bem marcadinho assim como o meu? Ficou? Nós vamos precisar de 5 quadradinhos desse. Mas ainda não recorte, tá? Eu vou falar para vocês uma palavra para que vocês escrevam no primeiro quadradinho. Depois nós vamos recortar. Primeiro a gente escreve, certo? Então no primeiro quadradinho aqui, escrevam uma palavra. Deixa eu pensar que palavra que eu vou pedir para que vocês escrevam. Peguem o lápis. Escrevam neste primeiro quadradinho a palavra vasos. Vasos. Escrevam aí que eu tô esperando. Vasos. Tem 2 sílabas. E não é um vaso só, são vários. Então é vasos. Será que você já escreveu? Podemos conferir? Vamos lá? Olhem a tela. Vai entrar aí a palavra vasos para você conferir. Escreva. Vasos. Conferiu? Não deixa essa palavra errada. Parece que é Z, né? Mas não é. É o S. Pronto? No segundo quadradinho do lado da palavra vasos, eu quero que você escreva a palavra flores. Flores. 2 sílabas. Não é uma flor só, são muitas. A palavra flores está no plural. Flores. Escrevam aí. Flores. Escreveram? Será que já deu tempo de você escrever? Vamos conferir a escrita? Observem na tela. Flores. Apareceu. Confiram. Não deixem a palavra errada. A primeira palavra foi vasos. A segunda foi flores. Agora registre a terceira palavra no terceiro quadradinho. Como. A palavra é como. Como? Escrevam lá. Como. 2 sílabas. E já vamos conferir como que se escreve a palavra como. Prestem bem atenção na escrita dela. Escreveram? Vai entrar aí então a palavra como. Confira. Não deixe errado a escrita, certo? Conferiram? Como? Próximo quadradinho. É o quarto quadradinho já, né? Eu quero que vocês escrevam uma palavra muito curta. É a palavra em. Em. Com M no final. Em. Quantas letras? Só 2 letras. Escrevam aí. Essa é fácil, hein? Em. Que letra que você utilizou? A letra E e a letra M, porque eu já tinha dito que era M no final, certo? Muito bem. A letra E e a letra M. E agora, o último quadradinho que nós vamos utilizar. O último quadradinho, escrevam a palavra plantar. Plantar. Essa palavra é mais difícil. 2 sílabas. Mas a primeira sílaba tem quantas letras? 4 letras.
Plantar. Plantar. Será que você conseguiu pensar em como que se escreve a palavra plantar? Quer uma ajuda? Eu ajudo vocês. Sou muito boazinha. Vamos lá. Plantar. Não deixem errado. Vocês sabem por que eu não quero que vocês deixem as palavras erradas? Porque vai demorar muito para a professora conferir para vocês, não é verdade? Quando que vocês vão voltar para a escola? A gente nem sabe ainda, não temos essa data, não é verdade? E se você deixar errado, né? Talvez mais tarde, quando você for ler, você nem vai conseguir entender o que você queria escrever, não é verdade? Então, por isso é importante que neste momento você deixe bem certinho as palavras no seu caderno, para que depois você possa estudar, tá bom? Não esqueça disso. Neste momento a gente deixa as palavras certinhas no caderno para que depois a gente possa estudar, tá bom? Pronto? Todas as palavras escritas? Qual foi a primeira palavra mesmo? Primeiro quadradinho? Vasos. O segundo? Flores. O terceiro? Como. O quarto? Em. E o último? Plantar. Ok? Então agora eu quero que vocês peguem aquela tesoura que vocês tinham deixado separado e separem todos esses quadradinhos. Então eu tenho um quadradinho aqui da palavra vasos, um quadradinho da palavra flores, um quadradinho da palavra como, um quadradinho da palavra em e um quadradinho da palavra plantar. Os outros 3 nós não vamos usar, tá bom? Você pode brincar com eles depois, tá? Recortaram? Recortaram junto comigo, né? Muito bem. Então agora eu vou dar uma tarefa para vocês. Não é para colar ainda, tá bom? Vocês vão tentar montar para mim, organizando essas palavras numa sequência que apareça o título do próximo texto que nós vamos trabalhar. Olha que atividade interessante. Mas eu vou dar uma dica para vocês. São 5 palavras, né? Eu vou dizer para vocês a primeira. Tá bom? E daí vocês tentam, lendo aí, organizar, reorganizar e organizar de novo um título bem coerente. O título tem 5 palavras, que são essas palavras que você já escreveu, tá bom? Eu só vou dar uma dica. A primeira palavra é como. O título começa com a palavra como. Então vai lá. Vou dar um tempinho para que vocês organizem e reorganizem, que eu já volto para a gente conferir. Não colem ainda.
Crianças, vamos conferir agora então se você acertou, se você conseguiu adivinhar qual é o título do nosso próximo texto, o título que nós vamos ler agora. Vamos lá? Então vai aparecer aí no seu caderno, no meu caderno, na verdade, né? Vamos lá. Como plantar flores em vasos. Observaram o meu caderno? Tá certinho já organizado. Será que foi esse o título que você adivinhou? Vamos fazer o seguinte. Agora você vai pegar a sua cola. Com pouquinha cola, você vai colocar um pinguinho só, para não fazer um reboco no caderno. Um pinguinho pequeno bem no meio do quadradinho e vai colar ele na ordem, certo? Da mesma forma como eu colei aí no meu caderno, tá bom? Como plantar flores em vasos. Esse é o título do nosso próximo texto. Então colem lá que eu já volto. Então, olha só, já temos aí no caderno como plantar flores em vasos? Observem o slide, porque agora vem o texto. Olha lá. Como plantar flores em vasos? Quais são os materiais que vamos utilizar? Vamos precisar de um vaso. O vaso que eu utilizei é uma bacia antiga que eu tinha na minha casa. Vamos também utilizar algumas pedras, cascalho, terra, mudas de sua preferência, mudas de flor, né? Um regador, borrifador, tecido para drenagem, um feltro, utensílios apropriados. Leia com atenção o passo a passo. Número 1. Higienize bem o seu vaso com água e sabão. Desta forma, você evita que fungos possam ficar acumulados nas raízes da sua planta. Número 2. Coloque as pedras formando uma camada para que a água seja drenada, evitando que a terra fique encharcada. 3. Coloque o tecido sobre a camada de pedras. Ele evitará que a terra entre em contato com as pedras. 4. Coloque a terra sobre o tecido até a metade do vaso. Assim, sobrará espaço para que você possa posicionar a planta. 5. Com o utensílio apropriado, cave um buraco no centro do vaso ou onde você deseja posicionar a planta. 6. Com cuidado, posicione as mudas no vaso. Pressione a terra com os dedos e firme o caule para que a planta não vire para os lados. 7. Complemente com o restante da terra a fixação das mudas. Depois, com o utensílio, organize a terra no vaso. 8. Faça a primeira rega. Garanta que a terra fique úmida e é assim que as raízes poderão se alimentar. 9. Finalize a montagem organizando as pedras e cascalhos sobre a terra. Isso ajudará na retenção de água, que não irá evaporar rapidamente. Número 10. Dia após dia, borrife a água com cuidado para não encharcar a planta. Uma sugestão: reutilize potes, plante flores, suculentas e outras folhagens. Por fim, decore a sua casa, crie o seu jardim. Leitura feita? Vamos analisar o gênero textual agora?
Olha ele aí na sua TV. Olha como ele é, na verdade. Como plantar flores em vasos. Percebam que este gênero textual tem um título também, da mesma maneira que os outros dois que nós analisamos hoje. Só que este gênero, ele traz uma lista de materiais. Uma lista com vários materiais, com todos os materiais que você vai precisar para realizar, né, essa atividade que é plantar flores em vasos. E também tem um passo a passo. Tem o como fazer um passo de cada vez. Olha lá, temos o passo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E também temos uma sugestão, certo? Neste gênero textual é assim, nós temos o título, a lista de materiais e também, né, o modo de fazer, que vem passo a passo, um passo de cada vez. Se você alterar os passos, o que vai acontecer? Não vai dar certo, não é verdade? Então, olhem só. Eu quero que vocês olhem agora bem de pertinho essa lista de material que eu trouxe aqui. Olha os materiais aí, ó. Vaso, certo? Ok? Certo. Precisamos de pedras? Sim, precisamos. Precisamos de cascalho? Sim, precisamos. Terra? Precisamos de terra? Sim. Precisamos de alho? Alho, gente. Precisamos de alho? Não! Não tinha, não é verdade? Ah, eu adoro fazer essas pegadinhas para vocês. Vamos riscar alho, então? Não tem! Mudas de sua preferência? Precisa? Sim. Precisamos de um regador? Sim. E de 3 aranhas? Não! Não mesmo, nem pensar. Ai, que texto maluco. Vamos precisar também de um borrifador? Sim, para borrifar depois a planta. Borrifar água, né? E o tecido para drenagem? Um feltro, pode ser? Sim, precisamos. Precisamos de utensílios apropriados para mexer na terra? E por fim, um chaveiro. Precisamos de um chaveiro? De jeito nenhum. Olha só, eu trouxe para vocês uma lista de materiais com quantos elementos intrusos? Para variar, adoro fazer pegadinhas. 3 elementos intrusos, não é verdade? Então tá bom. Vamos continuar? Observem agora. Eu tenho aí as palavras higienize, regue, finalize e plante, que são as ordens que o texto nos dá. Não é verdade? Ele é cheio de ordens, porque é uma característica desse texto, não é verdade? Prestem bem atenção. Essas são as palavras de ordem que o texto nos traz. Olhem as palavras que eu tenho aí, leiam de novo, prestem bem atenção. Higienize, regue, finalize e plante. Para variar, crianças, elas estão fora de ordem. Gostaram, né? Agora observem as imagens que eu trouxe para vocês. Eu tenho aí a imagem do meu vaso, que era uma bacia, certo? Eu tenho aí também o regador, né? Já regando a planta. Eu tenho aí a organização do vaso, certo? Quando eu estou organizando as pedrinhas nesse vaso. E por fim, eu organizando a terra com o utensílio apropriado. O que eu vou fazer? Hoje eu vou deixar vocês pensando nessa sequência de ações. O que será que eu faço primeiro? O que será que eu faço depois? Sabe quando que eu vou dar a resposta? Só na próxima aula, tá bom? Então, pensem sobre isso. O que eu faço primeiro? Eu higienizo, eu planto, eu organizo. Pensem nas palavras, eu rego, tá? Que na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Se cuidem, fiquem bem, se protejam, não saiam de casa, tá bom? Porque o inverno tá chegando e vai piorar a situação. Então se protejam, tá bom? Um beijo enorme para vocês e a gente se vê lá na próxima aula, tá bom? Tchau!